tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Soares, sou professor de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina, e eu fui convidado pela professora Alessandra Trevisan, aqui de Londrina também, pessoa na qual eu agradeço esse convite para falar um pouquinho a respeito de direito penal e esse contexto que nós vivemos, que é um contexto de pandemia, não é? O Covid-19, que foi uma surpresa nesse ano de 2020 e que tem gerado aqui uma série de discussões e debates em torno de todas as áreas do direito. Eu, como professor de direito penal, me ocupo dessa área e nós temos aqui debatido e discutido diversos temas, não é? Vejam que é um momento difícil em que todos nós estamos vivenciando uma situação de isolamento, não é? Algo que talvez que nós jamais imaginássemos, mas também é uma oportunidade de aprendermos, né, de estudarmos. Então, esse vídeo tem esse cunho, que é um cunho aqui de passar uma mensagem, de trazer informação para aquele que se ocupa da área do direito. Queria também dizer que é uma honra muito grande poder participar desse evento e dessa plataforma, né? Nós teremos aqui a divulgação de outros vídeos envolvendo o direito penal, cada um tratando do seu tema, cada um abordando o seu tema, e pela qualidade dos professores, que eu não vou revelar o nome, né? Isso vai ser divulgado em breve, certamente nós teremos ali apresentações e vídeos que vão ser de grande utilidade para todo aquele que gosta de direito, especialmente o direito penal, que é a minha praia, é a minha área, não é? E o tema que eu acabei reservando para falar foi um tema chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Covid no sistema prisional, no sistema penitenciário. E por que dessa escolha? Recentemente foi publicado um breve artigo no Consultor Jurídico, no Conjur. Vocês vão poder encontrar lá depois no site esse artigo que foi publicado tratando exatamente desse tema. E naquele artigo que eu publiquei, ele foi feito em coautoria com José Flávio, não é, que foi um aluno meu da PUC, é um grande estudioso em execução penal, e nós apresentamos ali algumas preocupações, algumas orientações do que nós estamos vivendo. E basicamente eu vou reproduzir aquela ideia sem prejuízo de que vocês depois acessem, não é? Ou via Conjur ou via academia.edu, que lá vocês encontram um vasto material daquilo que eu já pesquisei, já estudei, certo? Então, antes de falar basicamente dessa ideia de sistema prisional, sistema penitenciário e a pandemia ou o Covid, nós precisamos antes trabalhar um pouquinho com o que vem sendo visto no Brasil. E antes de começar essa gravação, eu acabei me deparando com uma notícia, que foi uma notícia em que eu vou ler a manchete para vocês. Chega a 223 o número de infectados por coronavírus no presídio da Papuda, certo? Então nós temos aqui uma quantidade, 223 pessoas que foram contaminadas somente na Papuda. E por que a Papuda? Ele é um presídio de certa forma modelo, não é? Existem várias pessoas, que são pessoas com uma certa notoriedade no país, que foram encaminhadas para esse local, o que faz com que seja uma penitenciária diferente. E nós já temos uma quantidade de 223 pessoas infectadas, o que é um número significativo e que também faz com que essa preocupação que eu escolhi tenha toda aqui uma importância ainda maior. E nessa linha de raciocínio, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte: antes de falar efetivamente sobre o Covid, a gente tem que situar um pouquinho qual a nossa realidade do sistema prisional. E o que nós percebemos é o seguinte: a população carcerária do Brasil hoje ela atinge 780 mil. Nós temos uma certa divergência, a depender de quem faz a pesquisa, o CNJ ou o DPEM, não é? Departamento Penitenciário, mas ali mais ou menos 800 mil pessoas presas, a terceira maior população carcerária do mundo. Esse fato ele não pode ser descartado porque é um fato extremamente relevante. Segundo, um déficit de vagas de 350 mil. Faltam hoje umas 350 mil vagas, o que faz com que, naturalmente, nós tenhamos um sistema carcerário, que é um sistema carcerário hiperlotado. E ainda, um fato que chama atenção, 350 mil mandados de prisão a serem cumpridos, o que quer dizer que se eu tivesse o cumprimento de todos esses mandados, a nossa população carcerária passaria já de 1 milhão, certo? Então, esse é um dado importante que faz com que nós percebamos a evolução.
evolução no sistema prisional. Além disso, nós temos questões aqui que são importantes, como, por exemplo, a evolução de 2004 para 2020, esse número quase dobrou, você vai tendo ali uma evolução drástica, não é? Em termos de quantidade de presos, e também uma realidade que os dados oficiais mostram que basicamente você tem prisões envolvendo tráfico de drogas, não é uma criminalidade que gera uma quantidade significativa de prisões, e também crimes patrimoniais. Então é esse o grosso que envolve o direito penal, certo? A gente poderia discutir aqui uma série de outras situações, como a lei dos crimes hediondos, não é? As próprias ADCs também, que falaram a respeito da prisão em segunda instância, não é? Execução provisória da pena, se isso seria adequado ou não, mas neste contexto aqui também do tempo que eu tenho, eu não vou entrar nesse mérito, sem prejuízo depois que a gente possa conversar, enfim, a gente possa debater via e-mail ou via redes sociais, perfeito? E aí a gente percebe o seguinte, existe um movimento no país que é um movimento de que esse caos penitenciário, ele gerou ali uma série de problemas, e isso é refletido basicamente quando nós olhamos para esse cenário e percebemos que só no ano de 2017, e vocês vão se recordar daquelas cenas terríveis, nós tivemos rebeliões em Manaus, com 67 mortos, Boa Vista, em Roraima, com 33 mortos, e também no Rio Grande do Norte, com 26 mortos. Quer dizer o seguinte, eu tenho um sistema penitenciário totalmente lotado, não é? Em que ele não dá conta, ele não consegue suportar essa quantidade de presos, e com isso eu vou tendo problemas de superlotação, a própria desumanização, não é, dessas pessoas que são inseridas nesses locais, que são locais em que não oferecem a mínima possibilidade, não é, de você ter ali um cumprimento de pena digno, e com isso, obviamente, problemas de reincidência, não é? Então, aquela pessoa que entra no sistema, muitas vezes cooptado, inclusive por organizações criminosas, e aí nós conhecemos várias organizações criminosas, acabam depois se voltando para essa vida criminosa, e com um índice de reincidência que é um índice de reincidência extremamente alto, não é? Fala-se inclusive em 70%, enfim. Com esse panorama, o que a gente percebeu? A gente percebeu que precisava se fazer alguma coisa, não? Era necessário se fazer alguma coisa. E para a gente superar esse primeiro ponto, né? Superando esse primeiro ponto, eu passo a um segundo ponto, que é o ponto em que nós falamos de uma tentativa de solução. Então, o que podemos fazer para tentar resolver esse problema no nosso sistema prisional? E uma das tentativas consistiu no que nós chamamos de ADPF 347. É uma ação de descumprimento de preceito fundamental, não é, no ano de 2015, que tem uma relevância muito grande para o que nós vamos debater e discutir no dia de hoje. Porque essa ADPF foi a ADPF em que o Supremo reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional. E o que vai significar esse estado de coisas inconstitucional? Ele vai significar que no nosso ambiente prisional existia uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Ou seja, aquelas pessoas que estavam reclusas, elas não tinham a mínima dignidade, não é, em termos de cumprimento de pena, o que fazia com que todo e qualquer direito fundamental básico fosse violado. A gente pode perceber que a própria lei de execução penal, a Constituição Federal, assegura ali uma série de situações as quais nós sabemos que não são cumpridas. E da mesma forma, isso se somava a uma inércia das autoridades. As autoridades, elas eram inertes, não tentavam ou não buscavam ali medidas para tentar resolver ou ao menos minorar, o que revelava também uma falta de incapacidade dessas autoridades. Aqui eu abro um parênteses, porque muitas vezes, especialmente no poder executivo, não há um investimento. Não é? Esse é um investimento que muitas vezes o gestor público ele prefere não fazer, porque dentro das escolhas que eles têm que fazer em relação à própria capacidade econômica do Estado, ele prefere não construir presídios, não construir estabelecimentos que sirvam para o correto cumprimento da pena, não é? E uma necessidade de transformações estruturais de atuação do poder público. O poder público, nesse momento, ele precisaria suprir essa omissão estatal
utilizando-se aqui de uma atuação do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Então, a partir desse momento, reconhecido esse estado de coisa inconstitucional, o que acaba havendo é uma supervisão dos poderes, não é? De comum acordo, para que haja uma resolução dessa questão. E essa DPF, ela foi objeto de análise pelo Supremo com uma medida cautelar concedida à época, que trouxe ali uma série de recomendações para o sistema prisional. Então, aqui a gente percebe o quê? Um ativismo judicial mesmo frente a essa omissão, essa incapacidade do Estado e dos demais poderes. E a partir daí a gente percebe um movimento muito grande do Supremo Tribunal Federal, em especial, para fazer essa correção do sistema prisional. E daí eu trouxe aqui para vocês alguns temas, não é? Que foram temas que o Supremo acabou enfrentando e no âmbito também do recurso extraordinário, no âmbito também de outras discussões, dando algumas orientações para o juiz da execução penal, né? A gente sempre brinca aqui que o juiz da execução penal, ele é aquele juiz que muitas vezes ele não é bem visto, né? Porque ele é o juiz que acaba soltando. Então esse juiz da execução penal, ele acaba soltando e não é um juiz bem visto, né? Mas o que o Supremo acabou colocando aqui? O Supremo acabou colocando que aquele sujeito que está num regime e não havendo vagas, ele não pode permanecer no regime mais gravoso. Os juízes poderão utilizar de outros estabelecimentos para cumprimento de regime aberto e semiaberto, não é? Então aqui há uma necessidade de adaptação. Havendo-se déficit de vagas, haverá determinar a saída antecipada. Então a própria progressão ela pode ser antecipada em caso de falta de vagas. Liberdade eletrônica deve ser concedida, não é? Cumprimento de penas restritivas e estudo ao sentenciado. Então, a gente vai percebendo ali uma série de criações que vão trazendo adaptações à própria legislação hoje vigente para que você possa corrigir o sistema prisional ou o que? Oferecendo mais vagas, né, com essa saída antecipada, ou colocando o cumprimento de pena de maneira diversa. Tanto é assim que nós temos uma súmula vinculante do Supremo, não é? Naturalmente, uma súmula vinculante 56, que também fala a respeito dessa falta de estabelecimento prisional. Esse é o contexto, não é? Então esse é o contexto que nós estamos. E além disso, e a gente vai começar a falar sobre o sistema interamericano, o que aconteceu, eu percebo que antes de se chegar à pandemia, já existe tramitando na Corte Interamericana o que nós chamamos de um super caso. E por que um super caso? O Brasil ele já tem uma série de condenações, não é? Então, se vocês buscarem aí, vocês vão encontrar uma série já de condenações do Brasil no âmbito internacional, algumas mais famosas, outras menos famosas. E nós temos um super caso tramitando. Então, o que aconteceu? Em função dessa violação sistemática de direitos fundamentais e direitos humanos ocorrida no sistema prisional, recentemente a Corte ela selecionou, não é, todos esses casos que eram casos denunciados Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e reuniu num super caso, certo? Então aqui na Corte Interamericana nós temos ali um super caso tramitando que envolve todas as ofensas, violações a direitos humanos envolvendo o sistema prisional, certo? O Brasil ele foi instado a se manifestar, eram 63 questões, perguntas, e o Brasil acabou respondendo ali simplesmente negando qualquer tipo de violação, ok? Então aqui é possível que nós tenhamos aí no futuro algum tipo de debate, algum tipo de discussão em relação à Corte Interamericana quanto a esse tema, certo? E daí o que nós percebemos? Já avançando para o tópico, que é o tópico da pandemia, o que a gente pode notar foi o seguinte: pensando no sistema interamericano de direitos humanos, eu não vou tratar exatamente da sua Constituição, mas se a gente pudesse, pelo menos, ter uma visão geral, nós vamos ter a comissão e a corte, ok? A comissão ela vai fazer uma análise prévia, então chegando ali qualquer tipo de denúncia quanto à ofensa de direitos humanos, ela faz uma análise prévia, podendo, inclusive, tentar resolver de forma amistosa, não é? Com o Estado. Então, aquele Estado que ofendeu, ele vai tentar discutir, resolver de forma amistosa. Caso isso não ocorra, o processo pode ser submetido à Corte Interamericana, que tem a função de julgamento, certo? E o que aconteceu aqui é o seguinte: nesse contexto do sistema interamericano,
a gente percebe que a partir do ano de 2020, nós olhamos para um sistema prisional e nesse quadro de hiperencarceramento, nós vamos ter ali diversos problemas, né? É natural que eu encontre ali uma série de problemas de saúde, né? Em um local em que está lá superlotado, em que eu tenho uma quantidade de presos significativa num espaço que não caberia, é comum que eu tenha ali uma proliferação de doenças. São ambientes insalubres, ambientes úmidos, podendo gerar ali problemas de tuberculose, sarna e problemas respiratórios também. E óbvio que a nossa preocupação agora é o Covid-19, é o novo coronavírus, porque se esse problema, se essa doença adentrar aos presídios, se pode ter um caos. Até no artigo que nós escrevemos, há uma citação ali de que a taxa, né, de infecção, a taxa de contágio em uma prisão de Nova York era bem maior do que aquelas pessoas que estavam em liberdade. É um local que realmente facilita com que haja esse tipo de contágio. E para nós enfrentarmos esse Covid-19, houve a criação de uma lei, que é a lei famosa, aí 13.979, e essa lei ela inseriu várias medidas para enfrentamento do Covid-19. Só que, ao olhar essa legislação, nós percebemos ali que há indicação de isolamento, há indicação de quarentena, há indicação de realização de exames compulsórios, e isso dentro de uma penitenciária é algo que já nos traz uma certa dificuldade. E logo na sequência, o que acabou acontecendo? O próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele edita uma resolução, que é a Resolução 62 de 2020. E essa resolução ela é um marco no combate, no enfrentamento ao Covid-19, porque ela dá uma série de orientações para todos os promotores e juízes. Estão fazendo, olha, cuidado, e aquelas pessoas que estão no sistema de justiça criminal deve-se ter uma orientação no seguinte sentido. Eu vou colocar para vocês algumas orientações. Reavaliação das prisões provisórias, excepcionalidade de novas prisões preventivas. Quer dizer, todas aquelas pessoas que estavam submetidas a prisões provisórias, seria recomendável que o juiz reavaliasse, né, a possibilidade de substituir por medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva, as novas prisões preventivas somente deveriam ser decretadas em casos excepcionalíssimos, também para evitar a entrada dessas pessoas no sistema prisional. Saída antecipada dos regimes, isso já estava previsto na DPF, mas também uma nova recomendação, orientação e reforço dessa medida. Prisão domiciliar, né, daquelas pessoas que já estavam em regime semiaberto e aberto. E o que me parece que era o mais importante era prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. Toda pessoa que estivesse ali numa situação que envolvesse o Covid-19 teria direito a essa prisão domiciliar, certo? Logo na sequência, o ministro Marco Aurélio, no âmbito daquela DPF que nós tratamos, ele concedeu ali uma medida cautelar também com essas mesmas recomendações. Então, houve um reforço em termos jurisdicionais, não mais em termos administrativos, na mesma linha, na mesma defesa daquilo que a gente percebeu. Essa decisão ela foi submetida à corte, ao pleno, e ela não foi referendada. Ela acabou sendo, portanto, revogada, porque entendeu-se ali que não seria a seara, o espaço adequado para se discutir esse tipo de questão, e também porque funcionaria quase que com um mutirão, uma espécie de mutirão, e esses foram os argumentos empregados pelo Supremo Tribunal Federal. De qualquer modo, essa medida cautelar ela é derrubada, não é? Mas eu ainda tenho a orientação do CNJ nesse sentido. Logo após, nós temos a portaria interministerial número 7 de 2020, e essa portaria ela foi editada em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério também da Justiça. E esses dois ministérios, eles já estavam preocupados
com o sistema prisional em específico, dizendo no monitoramento das pessoas presas e também desses funcionários, né, que desempenham uma atividade ali, que é uma atividade em contato direto, naturalmente, com os presos, eu tinha que ter medidas de enfrentamento. E vejam que o que acabou acontecendo ali era o estabelecimento de critérios de identificação, isolamento de pessoas que tivessem o Covid-19. E aqui há um enorme problema, porque é óbvio que a medida é uma medida importante, é uma medida necessária, mas se colocada, não é, em contraste com a nossa realidade do sistema prisional, ela é praticamente inexequível. E por que eu digo isso? Você tem ali toda uma recomendação de máscaras, isolamento individual, isolamento por coorte, né, que nada mais é do que você fazer um isolamento por alas, que dificilmente você conseguiria fazer em locais em que há uma superlotação. Talvez em locais onde você tenha o número adequado de presos até seria possível, mas na maioria dos nossos presídios, e pensando uma falta de vagas de quase 400 mil pessoas, isso é muito difícil de ser feito. Da mesma forma, nós temos ali problemas que são problemas até de itens básicos, não é? Se fala numa higiene que deve ser uma higiene apurada, não é? Com cuidados apurados, mas muitas vezes você percebe ofensas à própria lei de execução penal e às regras de Mandela, não é? Você tem locais em que não há nem água e sabonete, não é? Então aquele produto de higiene básico você não encontra e seria muito difícil de você manter um espaço que seja um espaço de rigidez, não é? Em termos sanitários, sendo que você não tem o mínimo cuidado em relação a isso, certo? Então aqui a gente percebe uma dificuldade muito grande em se trabalhar com essas orientações da portaria nestes locais, certo? Depois disso, nós tivemos a Comissão Interamericana, e aqui acho que é o ponto que nós vamos trabalhar efetivamente. Porque a partir dessa recomendação do CNJ, não é, a 62 de 2020, nós tivemos várias decisões proferidas no país, especialmente no âmbito do STJ. O STJ ele proferiu uma série de decisões, muitas vezes até em termos de tutela coletiva, né, abrangendo ali pessoas presas naquele mesmo contexto, em que aquele CNJ, recomendando aquelas orientações, recomendando aqueles pontos, fez com que nós tivéssemos diversas decisões concedendo liberdade, concedendo prisões domiciliares, não é? E isso foi alvo de algumas críticas. Nós tivemos autoridades públicas que fizeram uma série de críticas ao afirmar, ao alegar de que isso não poderia ser uma desculpa para a soltura indiscriminada, não é? E não era esse o caso da recomendação. Mas, de todo modo, a Comissão Interamericana, no dia 10 de abril de 2020, edita uma resolução de número 1 de 2020, não é? Do corrente ano. E ali ela define padrões e recomendações aos países da Organização dos Estados Americanos. E por que isso aqui é importante? Porque o olhar da comissão foi um olhar muito atento à realidade desses países, mas um olhar em que há uma preocupação não só com o direito penal, com a execução penal. Há uma preocupação que vai além, não é? Obviamente que o foco são os direitos humanos, mas esses direitos humanos comparados às medidas de contenção. Porque o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que em alguns países essas medidas de contenção têm sido utilizadas para restringir direitos de todas as ordens, não é? Você já percebe denúncias em El Salvador, por exemplo, de que talvez existam países ali que estão indo para um caminho de restringir direitos sob o argumento do Covid-19. Mas, tratando especificamente dessa recomendação, vocês vão encontrar ali alguns dispositivos que reafirmam exatamente aquilo que o CNJ disse. Então, aquilo que o CNJ disse é praticamente corroborado por essa recomendação. E aí você vai encontrar ali reavaliação de casos de prisão preventiva, benefícios carcerários também, cuidados, não é, no âmbito da própria execução penal em termos de higiene, em termos de alimentação, em termos de visita, não é?
exatamente para você conter qualquer tipo de ofensa à segurança nesses locais, não é? Há uma preocupação também que existam ali atos de violência por conta de medidas que sejam medidas muito drásticas, não é? Em relação a esses presos, e com isso uma orientação da própria Comissão Interamericana. Isso é importante para que nós possamos perceber que o Brasil ele agiu muito rápido. Não é? O próprio CNJ ali merece um total elogio pela sua postura de ter se antecipado. E ao se antecipar, ele trouxe ali orientações que foram orientações depois corroboradas pelo nosso sistema interamericano de direitos humanos, mostrando que o Brasil tem se preocupado com essa área, tem se preocupado com essa seara que é tão importante para aqueles que atuam com direito penal e as demais disciplinas, não é? Nós podemos até citar aqui para vocês um caso da Corte Interamericana, que é o caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. E nesse caso, a Corte reconheceu, não é, a responsabilidade do Estado na proteção à saúde e à vida das pessoas privadas de liberdade. E esse aqui é um precedente muito importante para nos mostrar que, independentemente do Covid-19, o Estado ele é responsável por aquelas pessoas que estão custodiadas, não é? Então essa orientação ela tem que ser seguida à risca por parte da magistratura como forma de garantir esse direito à saúde e à vida dessas pessoas que estão custodiadas, não é? Então com isso, o que nós mostramos? Nós mostramos que toda essa realidade prisional ela traz uma série de dificuldades para aqueles que operam, não é? Com direito penal, com execução penal, que terão ali uma função de verificar, não é, a forma de cumprimento, a maneira de cumprimento e também conseguir assegurar e garantir esse direito à saúde daquelas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, não é? Fica evidente aqui que a maior vulnerabilidade dessas pessoas faz com que o efeito do novo coronavírus possa ser um efeito terrível nesse ambiente prisional. Eu até cito aqui uma informação, saiu agora há pouco uma pesquisa, não é, de uma instituição nos Estados Unidos, uma universidade, dizendo que lá nos Estados Unidos você pode ter uma quantidade de mortes terrível. Né? Ele fez uma conta até, às vezes chama a atenção, de quase 100 mil pessoas mortas nesse sistema prisional. E nós aqui no Brasil percebemos uma crescente da quantidade de mortos e se efetivamente houver esse contágio dessas pessoas em situação de vulnerabilidade dentro do sistema prisional, isso talvez gere um desastre, né? Um desastre em quantidade de mortes. Então, a ideia aqui era uma ideia de perceber com vocês, de analisar com vocês a evolução legislativa, fazendo o contexto da DPF, fazendo o contexto depois do CNJ e fazendo o contexto especialmente aqui do sistema interamericano. Nós torcemos para que o Brasil e suas autoridades tomem as medidas que sejam medidas adequadas, medidas corretas, até para se evitar no futuro qualquer tipo de condenação do Brasil por não ter seguido tanto as orientações, obviamente, da comissão, como as próprias orientações do CNJ, que já conseguiriam resolver a maioria dos casos, né? Nós temos ouvido aí enfim, ideias, não é, de se utilizar de containers, algo que há muito já tem sido rechaçado pelo próprio Poder Judiciário. E é óbvio, cabe caso a caso, não é, de acordo com a realidade do sujeito, de acordo com a realidade também do sistema prisional, que os juízes tenham uma atuação, como tem tido, a gente percebe ali uma série de decisões, uma série de enfrentamentos nesse desafio, que é um desafio não só do direito penal, mas para todas as áreas do direito. Então, novamente, eu agradeço o convite, peço que depois vocês entrem em contato comigo via rede social, via e-mail, provavelmente vai ser disponibilizado, e eu me coloco aí à disposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade, ok? Então, hoje era isso e até a próxima.